rodando, porque senão retiravam do patrocinador nesse momento, congelavam o contrato ou notificavam o Flamengo. E não fizeram. Aí, Paulo Lima, a gente vê aí, ó, a nota, a conta, quando chega no final, chega aquela continha ali, ó, 0 de receita e todas as questões que devem ser pagas ali, totalizando mais de 152 mil reais. Essa é a conta que o Flamengo tem que pagar por conta de ter voltado, de ter jogado contra o Bangu. A gente já trouxe aqui, assumiu as despesas do Bangu, porque na verdade o mandante era o Bangu, vale sempre a gente ressaltar o porquê que o Flamengo está pagando esse valor. O Flamengo assume as despesas e aí a gente vê a conta no final do jogo, menos 152 mil. Imagina o custo que o Flamengo tem, ou os grandes clubes vão ter, ou estão tendo, com toda a implantação dos protocolos de saúde. Qual é o custo disso? Né? Qual é o custo? Aquelas roupas todas, toda a parte de testagem, né? Toda uma questão de segurança, todos os equipamentos necessários para medição de febre, né? Aquelas passagens de infravermelho para poder detectar qualquer tipo de infecção que haja no corpo do ser humano naquele momento. Ou seja, é claro que 152 mil é um valor robusto, evidente que é inegável que é. Por isso que eu usei a coisa que é pejorativa e fiz a brincadeira com a coisa do jantar. É apenas uma brincadeira, uma ilação, nada mais do que isso. Mas se você for pensar que esses clubes, principalmente Flamengo, Vasco, aliado a tantos outros do futebol carioca, impuseram a goela abaixo, voltaram ao futebol, pague pelo que decidiram. Pague pelo que decidiram. A responsabilidade é deles. Se a federação não quer ser aliada nesse momento, que sente na mesa e conversa, opa, vamos rachar isso aí. 152 mil só para os meus cofres, é muito pesado. Ou não, o Bangu foi nosso aliado ali na discussão, o Bangu fechou com a gente, assinou a volta do futebol, o Bangu é co-irmão, nós vamos lá e vamos dar essa força para o Bangu. Não precisa se preocupar não, hein? Uma pessoa aí de moça bonita, aí não tem necessidade de se preocupar não, nós vamos bancar tudo. Então, qual é o problema? Se tem para pagar, que pague. Eu acho que esse acordo foi feito até mesmo antes, porque o Bangu não ia se lançar nessa empreitada ciente de que teria um prejuízo desse tamanho. Vamos fazer o seguinte, na hashtag Bom Dia Fox Segunda, mande aí, flamenguista. A gente está vendo já a movimentação muito grande na nossa hashtag, a galera se posicionando favorável a essa pressão do Flamengo, conseguiu fazer o jogo contra o Bangu. A gente tem a notícia que é de ontem, mas repercutindo muito hoje, de que a Prefeitura suspendeu esses jogos da 4ª rodada da Taça Rio, do Campeonato Carioca. Você, flamenguista, você é a favor ou não dessa pressão do Flamengo, do Vasco, mas principalmente do Flamengo, para o retorno do futebol carioca? Ô, Fábio, falando um pouquinho de bola, você gostou do que viu contra o Bangu? Deu para ver se perde o Flamengo um pouco daquilo que vinha construindo com o Jorge Jesus, ou se segue a mesma dinâmica? Eu achei um jogo bem intenso por parte do Flamengo, viu? Olha, é uma volta, né, ô Jackson, com poucos dias de treinamento, mas a qualidade técnica é muito superior. O Flamengo não sobra só em relação ao Bangu, que até impôs algumas dificuldades, mas o Flamengo sobra no Campeonato Carioca. Ele é muito acima do Fluminense, muito acima do Botafogo e muito acima do Vasco, os três que poderiam rivalizar de igual para igual com o Flamengo. Por quê? Ele tem uma condição financeira melhor, com isso ele conseguiu montar um elenco ainda melhor. Eu falei semana passada na nossa live no Mercado Fox, que a gente exibe sempre terça e quinta nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Twitter, dos canais Fox Sports. Se o Flamengo entrar no Campeonato Brasileiro com o time A e botar uma camisa para jogar o time B, chega em primeiro e chega em segundo. Ah, mas tem o Palmeiras e tem o Grêmio. Vão disputar para chegar em segundo. O elenco do Flamengo é muito bom. E vou além. Eu tenho certeza, podem cobrar, que o Mister vai mudar o time ao longo do ano, diferentemente do que ele não fez ano passado. Porque agora ele olha para o banco, ele tem muitas opções. Ano passado ele olhava, tinha Vitinho, Diego, Renier. Mas quem? Hoje ele tem Pedro Rocha, tem até Pedros, né? Está no plural. Pedro Rocha, Michael, Thiago Maia, Diego, Vitinho. Olha quantas opções. O Léo Duarte, se não estiver jogando, o Léo Pereira, se não estiver jogando, tá o Gustavo Henrique, ele tem para tudo que é posição, só não tem na lateral direita. Então, o Flamengo sobra. Agora, tem uma questão para resolver fora de campo em relação a essa MP que já está dando o que falar, hein? Boa, Fábio. Essa é a informação que a gente traz agora do jornal O Dia. Vou ler aqui para vocês rapidinho. O Departamento Jurídico do Flamengo recebeu nessa segunda-feira
uma notificação da TV Globo, em que a emissora afirma que a nova MP, no caso a MP 984, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, não valerá no próximo jogo do rubro-negro contra o Boa Vista, pela 5ª rodada da Taça Rio, partida aqui é mando do time da Gávea. No documento, a TV Globo alega que já adquiriu os direitos de transmissão junto ao Boa Vista e que o Flamengo não pode vender o seu direito para terceiros ou decidir passar o jogo em seu canal oficial. Já o Flamengo, entretanto, entende que a nova MP assinada na última quinta-feira é a que vale. Inclusive, o Departamento de Marketing e Comunicação planejam transmitir o jogo contra o Boa Vista, válido pela 5ª rodada da Taça Rio, ainda sem data definida pela Flá TV. Paulo Lima. É exatamente essa questão da filigrana jurídica que a gente costuma dizer, né? É uma manifestação política, gente. Isso é uma manifestação política. É evidente que foi para Brasília, fez os encontros que fez, né? Nós sabemos disso como foi naquele momento, dos presidentes de Vasco do Flamengo, o médico também do próprio Vasco estava por lá, aliás, do Flamengo estava por lá, e depois houve toda essa pressão em voltar para o futebol carioca, que também é uma pressão política, é um envolvimento político, com a presença do presidente do Flamengo vamos dizer assim, dentro de autoridades que foram colocadas no cargo de ministro das comunicações. Então, toda essa esfera sociopolítica, o futebol sempre esteve envolvido, não é de hoje, né? Não é novidade para todos nós, né? O futebol sempre esteve nesse carro de mão e contramão com a política brasileira. Mas o Flamengo se aliou a isso. E aí vem uma MP, exatamente naquele momento, uma medida provisória, naquele momento que o Flamengo estava transmite, não transmite, porque a TV Globo negociava, vai transmitir, chegou até quase todo mundo anunciar que ia transmitir, e de uma hora para outra você, não tem acordo. E aí a MP vem dar direito ao Flamengo de colocar no seu canal oficial, onde quer que seja, nas mídias sociais, nas redes sociais, e foi o que a gente viu. Agora já é um outro passo. Agora é a questão toda jurídica. Então, cada um vai ter o seu lado jurídico para defender como é a tese da advocacia, né? Não é eu defendo uma coisa, um advogado do outro lado defende outra, né? Então, é mais ou menos isso, né? O promotor defendendo, o advogado de acusação, o advogado de defesa, e por aí vai. Esse imbróglio não vai ser resolvido da noite para o dia. Essa questão ainda vai dar muito o que falar e, com certeza, o lado do Flamengo hoje, ao meu ver, está com muito mais força em favor daquilo que as medidas provisórias estão dando aos clubes, principalmente em relação ao apoio político que o Flamengo está dando ao atual presidente da República. Ô, Fábio, tem um detalhe, a torcida do Vasco está um pouco brava, decepcionada, de repente, com o Fábio Campelo, porque ele embarcou nessa excursão com o presidente Rodolfo Landim lá para Brasília. O presidente do Flamengo voltou com patrocínio, com uma MP que chegou ao Congresso com o nome MP do Flamengo, voltou com patrocínio, como eu já disse, de um banco estatal lá de Brasília, é capital nisso, mas é estatal, né, de certa forma. E o Vasco voltou com o quê na mala, o Fábio Azevedo? Bom, deixa eu só retificar. É Alexandre Campelo, não vamos misturar. O Fábio Campelo foi treinador, né? Não, tá valendo. Alexandre Campelo. Tô brincando, Jaquito. Mas a questão é o seguinte, cada um vive um momento diferente. Você é empresa, vamos pensar quem está assistindo a gente aqui. Você é um empresário de sucesso, quer associar a sua marca. O Vasco é uma grande marca, mas é uma marca que vem hoje totalmente desacreditada no mercado por uma série de discussões políticas, e vem uma eleição no final do ano, daqui a pouco vem novas discussões. O Flamengo é um clube que há 8 anos vem se estruturando financeiramente, está vivendo o topo, brigando sempre no topo da tabela. O Vasco briga lá embaixo. Você, empresa, vai associar com o direito pela paixão clubística ou vai associar para expor a sua marca? Claro que vai expor a sua marca. E aí o Flamengo, que vive um cenário de lua de mel, ele consegue abrir portas que hoje o Vasco ainda não consegue. Tem potencial, claro que tem, são 20 milhões de consumidores. Mas tem que ter um network muito bom para fazer isso e tem que ter um momento melhor. Mas nesse momento, o que o Vasco foi fazer lá naquele encontro com o presidente da República foi dar força para a volta do futebol. O Flamengo, além de dar força para a volta do futebol, tinha outros interesses. E cada um jogando com o que tem, com o time que tem. O Vasco tem que entender que a sua limitação hoje não permite abrir essas portas que o Flamengo abre hoje. Infelizmente é a realidade, né? Cada um olhando o seu interesse e a gente não tem uma unidade ali, uma união entre os clubes, e com isso o futebol brasileiro não tem